Autismo. Hoje a live é sobre transtorno do espectro autista. O autismo. Bem-vindo, pessoal. Boa noite. Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025. Seja todo mundo bem-vindo. Agora, 7h30 da noite. O Dr. Frederico Félix me deu a honra de poder fazer uma live com ele, aprender com ele, com esse grande médico incrível, professor da Universidade Paulista, médico do SUS, que conhece a realidade do povo brasileiro. Vai ser uma honra muito grande poder fazer a live com você, Dr. Frederico, e de um tema tão importante, né? Eu já fiz tanta live com psiquiatra sobre saúde mental, nunca fiz sobre o transtorno do espectro autista, então vai ser uma honra muito grande. Muito obrigado, doutor. Vamos chamar ele aqui para entrar com a gente. Deixa eu... Agora chamei aqui, vamos ver se vai dar certo. O doutor Frederico Félix vai entrar. Olá, doutor. Olá, boa noite. Uma honra muito grande para mim poder estar aprendendo com você, dividindo essa tela, fazendo uma live com você. Uma honra muito grande. Muito obrigado, doutor Frederico. Eu que agradeço pelo convite, Rodrigo. É muito bom estar aqui para a gente compartilhar essas informações e passar um tempinho de qualidade juntos. Com certeza, nossa, para mim é uma honra muito grande. E de um tema tão especial, né, sobre transtorno do espectro autista. Eu queria começar perguntando para você. Ah, eu te apresentei, não sei se faltou alguma coisa. Não, acho que não faltou nada, não. É por aí mesmo, né? Eu dou aula na Unip, gosto muito Aham. lá dou aula de medicina, na Faculdade de Medicina. Eu sou médico no SUS, né? Psiquiatra no SUS. Atendo aqui no município de Santana de Parnaíba, sou concursado aqui. E meu consultório fica aqui em Alphaville. E eu atendo online também, né? Como todo médico, eu trabalho bastante, atuo em várias frentes. Que legal. E é muito legal fazer tudo isso. Ah, legal, é bom saber que atende online. Às vezes um paciente pode estar precisando, não estando residindo, né, em Barueri, em São Paulo, então tem a oportunidade de se consultar com você. E aí eu queria começar perguntando do autismo, do transtorno de espectro autista. Qual que é, assim, a etiologia conhecida? O que que causa, assim, né? Ah, na realidade, Rodrigo, é um transtorno de causas multifatoriais, né? É conhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele é de causas multifatoriais, então não existe um gene isolado que faça o transtorno todo se manifestar. Na realidade, é um pool genético, a gente conta mais ou menos 100 genes, associados a fatores ambientais. Então, é uma combinação, né, de fatores ambientais mais genética que faz a etiologia da manifestação do transtorno do espectro autista. Ah, certo. Perfeito. E, e qual que é, assim, a fisiologia, né? O que que acontece com neurotransmissores? Como que pode ser explicado, assim, né? As diferenças, talvez, que a gente queira encontrar, né? Talvez a pergunta que mais deixa as pessoas apreensivas ou curiosas seja onde é que está a diferença, né? Onde é que está o local do cérebro que é responsável por essas manifestações que fazem os autistas serem como são, nos diferentes graus de manifestação desse espectro. Infelizmente, não existe esse local específico. O que a gente vê são alterações nas sinapses e nas regiões corticais do cérebro, onde a gente pode ter presença de mais ou menos neurotransmissores. Então, serotonina está envolvida, dopamina está envolvida, o glutamato e o GABA estão envolvidos, né? Sendo o glutamato um neurotransmissor excitatório, geralmente ele está em maior quantidade do que o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, ocitocina, vasopressina. Então, essa série de neurotransmissores está agindo de uma maneira diferente, ou mais ou menos, né? Existe
uma deficiência, por exemplo, da captação da serotonina no cérebro de alguém que tem transtorno do espectro autista. E isso é que vai causar as manifestações comportamentais tão características, né? Então, infelizmente, ainda nós não estamos com uma tecnologia tão avançada que consiga, por exemplo, fazer uma imagem de um cérebro de um autista e fazer o diagnóstico, né? Não é por aí que a gente faz o diagnóstico. As diferenças estão em regiões mais sutis, né? Nas conexões cerebrais, nas sinapses, nas regiões corticais. Ah, perfeito. Já começamos aqui a live, você dando uma aula aqui pra gente. É uma honra muito grande. Agradecer aqui o comentário da Ana Laura, o Fernando. O Fernando até comprou um selinho, a Dai, todo mundo que está comentando aqui, a Geralda. É muito bom ter essa interação com todo mundo. E, e como que é assim a questão da epidemiologia, né? Principalmente aqui falando de Brasil, né? Bom, no Brasil, os dados não são muito robustos, mas se conta com uma epidemiologia mais ou menos de 1% das crianças em idade escolar tendo autismo. A gente tem dados mais robustos nos Estados Unidos, e aí a gente vai ter uma epidemiologia de mais ou menos uma criança em cada 36. Algumas literaturas falam de uma criança a cada 25, né? E isso aumentou muito num espaço muito curto de tempo, né? Foi nas últimas 4 décadas, aí, nos últimos 40 anos. Antes era um número contado de uma criança a cada 150 crianças aparecendo com transtorno do espectro autista. E agora a gente tem uma criança nos Estados Unidos a cada 25 ou 36 crianças. Aqui no Brasil, contando uma epidemiologia de mais ou menos 1% das crianças em idade escolar. Veja que é um número muito expressivo, né? Num país onde nós temos 200 milhões de habitantes, é um número muito expressivo. Com E certeza. a proporção é de mais ou menos 4 para 1, ou seja, 4 meninos para cada menina com autismo, né? Então, mais expressão nos meninos. Olha só, curioso, interessante. Agradecer aqui o comentário do Roberto Constantini, uma honra ele estar sempre aqui. É muito legal ter ele. A Tina Florencio fez uma pergunta que coincide exatamente com o que eu ia perguntar aqui. Ela fez: quais são os principais sinais para que uma mãe veja que o filho tem um transtorno do espectro autista, né? Eu ia perguntar justamente isso, assim, os sinais, os sintomas, como que é. A Patrícia também está aqui, agradecer. Certo. Geralmente a gente vai notar esses sinais quando o diagnóstico é feito precocemente, geralmente é lá pelos 2 anos de idade. Antes disso, fica bastante difícil. Alguns profissionais com um olho muito treinado podem perceber, mas geralmente é mais difícil. Por volta dos 2 anos é que se percebe. Essa mãe vai acabar percebendo déficits persistentes na comunicação e na interação social, principalmente, né? Vai perceber padrões restritos e repetitivos de comportamento, vai perceber atrasos, né? Então, o transtorno do espectro autista, você tem atrasos. Então, geralmente, uma criança com esse transtorno, quando ela é comparada com outras crianças da mesma idade, ela está com algum déficit em alguma coisa. Demorou mais para sentar, demorou mais para falar, demorou mais para andar, né? Então, essas características elas são muito persistentes. Como o diagnóstico às vezes passa despercebido e vai perceber mais tarde, né, com uma criança um pouco maior, ou às vezes lá no adulto, você vai perceber outras coisas no comportamento, né? Você pode perceber uma rigidez muito grande com rotinas, né? Tem que fazer as coisas daquela maneira, daquele jeitinho, porque se não fizer, a criança se desorganiza. E o que pode ser uma desorganização numa criança do espectro autista? Ela pode ficar violenta, ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode parar de colaborar, né? Então, muitas vezes, tem algumas pessoas que estão achando que a criança está fazendo birra, mas não. Ela se desorganizou por algum motivo, né?
pode ter uma seletividade alimentar muito grande, não consegue comer outras coisas, só come aquilo, né? E a mãe tá lá querendo brigar e insistir para a criança comer o brócolis, a couve-flor, comer a cenoura, e a criança não consegue comer aquilo, aquela textura ela não admite. E aí também pode ser um sinal característico, né? Dificuldades sensoriais, né? Isso é muito, muito importante de ser dito. Se tiver num lugar onde tem muito barulho, se tiver um lugar onde tem muito estímulo luminoso, onde tem muitos estressores no ambiente, muitas pessoas, né? Pensa no ambiente de um aeroporto. É pessoa indo para lá, é campainha tocando, é carrinho passando, né? Esse ambiente é muito desorganizador para uma pessoa com transtorno de espectro autista, né? Tanto é que alguns aeroportos já estão fazendo salas sensoriais, né? Ou seja, Olha, são salas onde tem um ambiente mais silencioso ou com uma música agradável, tranquila, tem menos estímulos sensoriais de cores, tá? Porque tudo isso pode desorganizar uma criança do espectro autista, né? E aí você vê, por exemplo, que muitas escolas não estão preparadas para receber, para fazer de fato a inclusão, né? A inclusão muitas vezes está só no nome, né? Existe uma intenção de incluir essas crianças, mas na prática as pessoas não estão preparadas para lidar com uma pessoa do espectro autista que entra em crise. E aí aqueles vídeos muito tristes que às vezes a gente vê no Instagram, né? A sim. criança tá lá no meio da escola, gritando, quebrando as coisas, chorando, e as professoras tudo em volta olhando, né? Enquanto a criança quebra a sala e tudo, porque ela tá desorganizada naquele momento, né? E são essas coisas aí, geralmente estímulos sensoriais ou de quebra de rotina, que vão fazer essa mudança comportamental. Outros sinais que são muito característicos, desculpa estar me alongando, mas acho que é importante falar Imagina, isso. tá uma aula, uma honra. Muitos sinais que também podem ser muito característicos são aqueles que a gente já conhece mais, né? A dificuldade em fazer contato visual, às vezes a criança não faz, ou ela vai olhar para outros pontos, né? Ela vai olhar na tua orelha, ela vai olhar no teu queixo, vai olhar no teu nariz, mas não vai olhar nos seus olhos. E as estereotipias, que podem ser movimentos repetitivos, pode ser um som repetitivo, né? Muitas vezes essa criança vai ter um interesse muito grande numa coisa só. Eu só gosto daquele brinquedo, eu só brinco com aquele brinquedo. E às vezes eu posso brincar até de um jeito esquisito, né? Eu tô com um carrinho e só fico batendo, faço o carrinho voar, uso de telefone, menos como carrinho. Mas ela só gosta daquilo, é um interesse muito restrito, né? Daí também, a gente está falando em déficits, mas algumas dessas características de diferenças neuronais e de neurotransmissores no cérebro do autista também fazem parte de uma característica que muitas vezes é muito legal deles, que é o hiperfoco, né? Olha, que pode como que trazer funciona? que pode trazer esses benefícios, né? São também essas diferenças nos neurotransmissores. Então, o foco pode ficar muito exacerbado, né, como uma espécie de obsessão mesmo, por algum tipo de assunto, por algum tipo de coisa, né? Então, muitas vezes em autistas grau um não se usa muito mais. Grau um ainda se usa, né? Mas virou tudo um espectro, né? Então, com espectro mais leve, você pode ter essas características muito interessantes, né? E que podem ser usadas no benefício da pessoa com autismo, né? Ela é muito boa com números, ele é muito bom com história. Eu tenho um amigo que é grau um, que eu fiz o diagnóstico dele, que ele é uma máquina para história. Ele adora história do Brasil. Olha, Então ele lê. Você conversa entra com no. ele lembra de coisas assim que você fala: Meu Deus, cara, como é que você lembra disso? Nossa, então tem uma grande vantagem com o hiperfoco. Tem uma grande vantagem com o hiperfoco, né? Tem uma grande vantagem. Você vai ter na sua empresa um funcionário que, ao invés de ficar levantando para tomar cafezinho, vai ficar sentado no computador só vendo os dados, que é aquilo que interessa para ele, né? Então, Sim. isso é legal. Olha aqui, lê aqui uns elogios dos seus alunos, professor aqui, ó. A Jaqueline falou melhor professor, a Patrícia Bruneira também falou melhor professor que tem. E aqui a Patrícia fez uma pergunta interessante que eu vou até fazer antes de entrar aqui
continuar aqui. Ela perguntou quais são os diferentes graus, né, que tem no TEA ou no autismo. Os diferentes graus são grau um, 2 e 3. Né? Então, no grau um são poucos déficits, né? Geralmente essa pessoa tem mais autonomia, tem mais tolerância para as interações sociais, ela tem mais autonomia. Grau 2 tem algum grau de comprometimento, pode ter mais comprometimento nas interações interpessoais e pode ou não ter alguma comorbidade. É muito comum o autista ter comorbidades, né? E geralmente essas comorbidades são de déficit intelectual, tá? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria dos autistas não está inserida no mercado de trabalho, a maioria dos autistas não está inserido em ambiente escolar, né? A maioria dos autistas tem algum grau de déficit intelectual, né? Em torno de 70%. Então, isso vai trazer esses prejuízos de limitação no desenvolvimento dessas pessoas. E o grau 3 é onde tem muita desorganização. Você não consegue ter uma continência social, você acaba tendo muita dificuldade no manejo, tá? E realmente fica complicado dessa criança, dessa pessoa estar no meio de outras pessoas, porque muito facilmente ela pode se descontrolar, né? Muito facilmente ela pode ter surtos de heteroagressividade ou autoagressividade, né? Então, são aqueles casos que geralmente a gente não vê nos locais assim que tratam casos mais leves, né? Eu vi casos assim no CAPS, né? No Centro de Apoio Psicossocial, onde a gente trata transtornos mentais mais graves, né? Então, no CAPS infantil ou no CAPS adulto, né? Então, são pessoas que têm uma funcionalidade bastante baixa ou não funcionais mesmo. Não conseguem trabalhar, não conseguem se colocar na sociedade. Precisa de alguém para tomar conta deles. Perfeito. Agradecer aqui a presença do Luciano, um gênio lá da faculdade, a Gabriela, a Thalita, a Stephanie. Muito bom ter bastante gente aqui assistindo, acompanhando com a gente. Quando você citou heteroagressividade e autoagressividade, qual que é a diferença? A heteroagressividade é quando ele parte para cima de alguém. Eu vou bater em alguém, vou dar soco em alguém, vou agredir alguém. E a autoagressividade é voltada para ele mesmo. Ele pode se bater, se arranhar, né? Nos momentos de estereotipia, pode fazer coisas que vão machucar ele mesmo, né? Alguns vão bater a cabeça na parede, né? Então, assim, são casos mais graves, né? E é bom que se fale isso para que as pessoas compreendam que o espectro autista é uma coisa que necessita de que nós saibamos, necessita de inclusão, mas é um diagnóstico sério, né? Não é qualquer um que vai chegar e, né, de repente vai querer falar que é do espectro autista porque para querer uma vaga especial ou por conta desse identitarismo, né? Agora eu quero fazer parte de algum grupo, então eu vou falar que eu tenho hiperfoco, vou falar que eu não gosto de comer ervilha, e aí eu vou falar que eu sou autista grau 1. Não, não é isso, né? É uma coisa séria, nós precisamos respeitar as pessoas que são portadoras desse diagnóstico, não brincar com isso, né? E lembrar também que a maioria das pessoas que têm autismo tem deficiência intelectual, né? Não é bom para elas, não. Elas estão em algum lugar na sociedade que é mais difícil do que o nosso. Certo. Tá muito enriquecedora a live aqui, tá sendo uma grande aula, professor. E aí, tem uma pergunta aqui da Dai que se encontra com a pergunta que eu ia fazer aqui. A Dai falou o seguinte: muitos sinais podem ser confundidos com um jeito de ser tímido, perfeccionista, gostar de ficar sozinho. Como que faz para diferenciar, né? E aí eu ia perguntar justamente o diagnóstico, como que funciona, né? Sim, nós vamos conseguir fazer essas diferenciações porque no autismo os déficits são persistentes e eles são muito duradouros, né? Então isso aí começa lá na infância. Um jeito de ser mais tímido,
Uma pessoa que fala menos, muitas vezes pode não apresentar os prejuízos que uma pessoa do espectro autista apresentaria ao longo da vida, né? A gente tem uma série de critérios diagnósticos no DSM, mas o diagnóstico também ele é clínico, né? Vai depender de você conversar com o paciente, fazer as entrevistas. Existem alguns testes que podem corroborar isso, né? Alguns testes validados. Uma entrevista neuropsicológica, né? Um teste neuropsicológico com um neuropsicólogo ou neurologista. Aplicar esse teste, que é mais demorado, é mais minucioso, também pode ajudar na elucidação diagnóstica. Então, é preciso haver prejuízo e é preciso haver sofrimento. Tá? Essa pessoa ela tem que se sentir deslocada. Existe alguma coisa nela, principalmente com relação às interações sociais, que para o autista são bastante complicadas, né? Bastante complexas. Entender piadas, entender as entrelinhas das coisas, entender coisas subentendidas, certos códigos sociais para o autista são velados ou são mais complexos, né? Então ele pode não entender por que todo mundo vai pro cafezinho e fica batendo papo. Ele fala, mas eu não quero ir pro cafezinho, eu tomei café em casa, não preciso tomar café na empresa, né? Às vezes ser muito direto, né, na sua comunicação. Aí eu já estou falando de um autista grau 1 que está lá no trabalho, não sabia que era autista e foi descobrir depois de mais velho, né? Ele vai sentir dificuldades, Dai. Ele vai sentir dificuldades em fazer as suas interações sociais, né? O autista grau 1, quando ele não é diagnosticado, e ele vai fazer o diagnóstico tardio, muitas vezes o que ele vai te dizer é que ele imitava as outras pessoas. Tava todo mundo falando na rodinha e dando risada, aí eu ficava na rodinha, mas eu não queria estar lá, né? Tava todo mundo gosta do Natal e tal, mas eu não entendo isso, porque eu já ganhei presente no meu aniversário, não preciso ganhar no Natal, não é meu aniversário mais, né? Então, Tem até a expressão, né, o masking, é, de ficar se disfarçando. isso, né? Então, para esses códigos e convenções, ele fica todo, né, sem jeito. E quando vem o diagnóstico, aí muitas vezes é um alívio para ele falar, poxa vida, né? Ainda bem, agora eu entendo por que eu não achava graça em nenhuma piada, por que eu só quero saber de uma coisa, né? Por que eu só gosto de informática, por que eu só gosto de biologia, por que eu só gosto de arte, por que eu só gosto de arquitetura, né? E as outras coisas não me interessam. E aí vem alguém e fala assim, nossa, como você é inteligente e tal. E o autista não se sente assim, ele se sente estranho, né? Ele se sente deslocado, por mais que ele seja muito bom em alguma coisa determinada, né? Então, é preciso haver prejuízo, é preciso haver sofrimento, né? É preciso haver prejuízo e sofrimento. Porque se tá tudo dando certo, indo bem, pra que vai ir atrás, né? Sim, E aí, e o diagnóstico para alguém pode ser também, você citou, né? Para alguém pode ser um alívio, saber que pode ser melhor compreendido, mas às vezes para uma pessoa não pode ser um diagnóstico acabar deprimindo a pessoa, por exemplo. pode, né? Pode sim. O que eu falei de ser, na maioria das vezes, um alívio, é que tira do peso da pessoa, tira dela aquela noção de que ela tem um problema e ela é esquisita e ela tem um defeito, né? Sim, Aí ela vai começar a entender por que daquilo tudo, né? Por que sim, ela não gosta de usar roupa de veludo? Por que ela não gosta de comer abobrinha? Por que ela, né, ficou mais sozinha? Por que ela não estava parando em nenhum emprego? Por que né, namorar para ela é uma coisa meio difícil, estranha? Então, na maioria das vezes é um alívio mesmo. Às vezes você tem mais resistência no diagnóstico quando é criança e os pais aí falam, pô, não, não quero, não, não é. Não, não é autista, meu filho, não é. Ele só está demorando para falar, mas ele não é autista. Ele tem essas estereotipias, ele fala, ele faz barulhos repetitivos, mas eu não quero que o meu filho seja autista, né? E aí eu não vou investir corretamente nessa janela de desenvolvimento, que é muito importante. Por quê?
a depender dos estímulos que essa criança recebe, ela melhora muito no seu convívio social, ela pode aprender até a olhar nos olhos, né? Então, são coisas que, com auxílio da terapia ocupacional, com auxílio do método ABA, com auxílio de fonoaudiólogo, essa criança melhora, né? Ao passo que se você não fizer nada, você só deixar ela quieta e deixar a natureza agir, não quer ir para a escola, não vai, não quer falar, não Lógico. fala, não quer Aí andar, vai. não vou deixar aí para ver quando quiser faz, aí você corre o risco de perder uma janela importante de melhora para essa pessoa, né? Então, geralmente, esse diagnóstico vai ter mais resistência quando é criança. Quando a pessoa é adulta, ela quer saber, ela quer entender, ela quer se entender, ela quer saber por que, que aquilo está acontecendo, por que, que o barulho alto ela não aguenta em todo lugar. Tem um barulho que ela fica ouvindo, né? O autista pode ter isso, ele pode ouvir uma frequência assim, né? Que tá todo mundo quieto na sala de aula e ele tá incomodado por quê? Porque ele tá ouvindo o ar-condicionado. Para ele aquilo é ruim. E tá focado naquilo. Tá focado naquilo. Para todo mundo é uma coisa super tolerável. Para ele é horrível, né? Então, por que, que ele não consegue... Esse meu amigo que eu falei que eu fiz o diagnóstico, ele não consegue dirigir. Quando ele comprou um carro, eu estava servindo o exército lá na Baixada Santista e esse meu amigo comprou um Olha que carro. legal. E aí ele falou, Fred, vai lá na concessionária comigo para tirar o carro, porque eu não consigo dirigir, né? Por quê? Porque os estímulos... Isso foi antes do diagnóstico, né? Foi lá atrás. Fiz o diagnóstico dele esse ano. Mas lá atrás, ninguém sabia. Eu falava para ele, você é Asperger, cara, porque ele memorizava tudo. E E, qual- daí... depois que você acabar, eu ia fazer a pergunta do Asper. E aí, ele não aguenta. Por quê? Porque um buzina, porque o outro vem da seta, e ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo, e ele tem que se virar ali no carro e prestar atenção num mundo sensorial em volta dele, que é muito estímulo. Então ele simplesmente não consegue vender o carro com menos de 10 mil quilômetros rodados, né? Olha, Então, por conta disso. Mas é uma máquina. Se você perguntar qualquer coisa de história, ele sabe tudo. É um baita de um cirurgião bucomaxilofacial. que legal. Mas dirigir carro, não dirige. Por conta que é do TEA dele, né? Sim. E você citou do Asperger, né? É um tipo de autismo? É um tipo de autismo, mas ele era classificado assim lá no DSM-4, Ah, tá. no Manual de Transtornos Mentais número 4. No DSM-5 acabaram essas classificações. Agora é todo mundo do espectro autista. O Asperger era classificado como esse autista de alto funcionamento, né, que geralmente tem altas habilidades, né? Então, Olha, vai de encontro aqui com a. Minha mãe fez uma pergunta, minha mãe estudou aqui o tema, pelo jeito. Eu já vou ler. E aí, a Patrícia fez uma pergunta justamente essa. O autista pode ter autista com QI acima da média? Com superdotação também? Existe? pode, Patrícia, pode ter autista com QI acima da média. Geralmente, quando a gente tem um autista de alto funcionamento ou com altas habilidades, para algumas coisas ele vai ter um super QI, né? Só que você vai continuar vendo os prejuízos na comunicação interpessoal. Não é o rei do baile. Ele não vai sair conversando com todo mundo, ele não é o presidente do CA, ele não é o cara mais popular da faculdade. Não. Ele é super bom, mas deixa ele quieto lá fazendo as coisas dele. Ele vai ler muito, ele vai saber tudo. Eu tenho um paciente. Olha só, esse relato, quase esse dia me emocionei atendendo. Eu tenho um paciente que vem a mãe dele e ele, mas o autista é ele. Ele está no colegial. Colegial, nem falei mais isso, denunciei minha idade. Ele está no ensino médio e ele tem altas habilidades. Então, ele tem altas habilidades para idiomas, né? E ele lê e pesquisa sobre tudo. Então, ele vai falando com você, ele fala, doutor, você sabia que não sei o que, não sei o que? Doutor, você sabia que não sei o que, não sei o que? Ele vai
parece uma enciclopédia, né? E ele aprende línguas sozinho. Ele vai lá e estuda inglês e não sei o quê, né? Queria estudar fora do Brasil e tal. Só que toda consulta ele fala, doutor, eu não sei por que eles não falam comigo. As pessoas da escola não falam comigo. Eu não sei se elas são minhas amigas. Doutor, ele falou, com essas palavras, ele falou, doutor, eu queria ser popular. Olha, Ele está com 17 anos, né? Tá com 17 anos. Só que ele não consegue entrar na rodinha. Ele não consegue entrar, né? Por quê? Porque a comunicação interpessoal é difícil para ele. Entender os códigos é difícil, né? Então ele falou que ele olha para uma menina lá de longe, mas ele fica pensando, ah, doutor, eu não sei, acho que eu sei que não vai dar certo, porque ela não vai querer ficar comigo, porque eu sou autista, não sei o que e tal. Então ele queria interagir melhor socialmente, mas ele não consegue, né? E para ele isso é uma questão, né? É, então, não é que eles simplesmente não sentem nada e estão lá alheios ao mundo e tá tudo bem, obrigado, né? Eles têm sentimentos também, são pessoas, claro. né? E essa inserção, ela é fundamental, né? Essa inclusão, né? Sair da intenção e virar inclusão de fato. Mas ali no tete-a-tete tem essa dificuldade. Ele é muito bom em muita coisa, só que na hora de conversar, na hora de fazer as coisas dele de adolescente como os outros, ele é diferente. Sim. Minha mãe perguntou aqui na live se é comum autista andar na ponta do pé quando criança. Então, não todos, mas muitos, né? É uma estereotipia, né? Estéreo de fora, que você vê, e tipia, que ele tá fazendo, é um tipo, né? Igual esses movimentos, que às vezes você vê fazer o balanceio, às vezes você vê fazer barulho, uau, 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 às vezes você vê o flapping, né? Fazer assim com a mão. Então, são coisas que podem acontecer sim, né? Esses são mais fáceis de diagnosticar, né? Porque você vê que tá muito diferente mesmo, né? Agora, os grau um é que são os mais difíceis, que você vai ver já por essas coisas mais sutis, né? É mais difícil Certo. da comunicação interpessoal, não come de tudo, é muito seletivo, tem dificuldade em ambientes que tem mais estímulo, som, luz, né? Tem dificuldade com textura, comportamento muito rígido, né? Se você for lá no quarto dele e tirar um brinquedo do lugar, vai desorganizar, né? Vai ficar bravo, vai desorganizar. Então, são essas coisas que são critérios diagnósticos, né? Mas às vezes são mais sutis. Ah, perfeito. É, a Thalita, nutricionista, está aqui com a gente. E aí ela falou assim: a sociedade tem muito preconceito e as pessoas são, em grande maioria, malvadas e preferem excluir. E é uma verdade, né? Tem um preconceito. Infelizmente, existe muito preconceito, né? A maioria dos autistas, mesmo os que têm um grau mais leve, estão fora do mercado de trabalho. Os autistas são considerados PCD, né? Estão na categoria de PCD, ou seja, deveria haver vagas especiais para eles. E precisa se saber isso, né? Para muitas coisas eles vão ter habilidades que vão ser muito interessantes para empresas, né? Mas o preconceito e a desinformação muitas vezes deixa essas pessoas à margem, né, do processo produtivo, da sociedade, do processo de ensino. Olha a dificuldade que se tem para encontrar uma escola que consiga dar conta de uma criança com autismo, né? Eu tenho uma amiga que tem um filho dela lá no Morumbi, bairro Nobre, e tem uma super dificuldade de encontrar uma escola que dê conta de ficar com o filho dela, né? Esses dias, o goleiro Cássio, ex-goleiro do Corinthians, estava falando que ele tem dificuldade de encontrar escola para deixar a filha dele, né? Você imagina, o problema não é dinheiro, Nossa, né? Ele estava super triste, chateado, até nos dias de consternado, hoje, né? Porque ele não estava conseguindo achar uma escola que falasse, olha, não, tudo bem, a gente está preparado aqui para ficar com a sua filha. Se tiver algum nossa, problema, nós vamos conseguir manejar, né? As mães de autistas que às vezes eu atendo têm um problema muito complicado, né? O filho saiu um pouquinho da linha dentro da escola, já ligam para ela, ela tem que ir buscar. Então ela tem que ficar de prontidão o tempo inteiro. Ela não consegue nem deixar o filho na escola. Eu falei para ela, mas a senhora faz atividade física, a senhora faz alguma outra coisa que seja
mais interessante para a senhora, né? Visivelmente deprimida. E ela falou, doutor, não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, porque a escola me liga todo dia. Eu deixo minha filha Nossa, lá um pouco, daqui a um pouco a escola me liga, né? Então, é difícil. nossa, é complicado, assim, até parece que a gente tá falando de anos atrás e hoje em dia ainda tem isso. A Patrícia fez uma pergunta que também vai de encontro com o que eu ia perguntar. Ela falou sobre os fármacos para transtorno do espectro autista, aí os efeitos colaterais. Eu ia justamente perguntar isso. O tratamento, qual que é o tratamento medicamentoso, o não medicamentoso e o prognóstico, né? O tratamento não medicamentoso geralmente é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, você vai ter fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. E é um trabalho muito intenso. Talvez aí é que você veja o maior desenvolvimento dessa criança, né? Mas precisa ter essa equipe multi trabalhando com ela, para que ela se desenvolva. O tratamento medicamentoso é importante que se saiba, não tem remédio para autismo, né? Olha, Não tem cura para autismo. Não adianta eu dar um remédio e falar, olha, eu vou tratar o seu autismo e você vai deixar de ser autista, você vai ser menos autista. Não. Nós damos remédios para controlar sintomas. Nós damos remédios para melhorar o bem-estar daquela pessoa, né? Então, geralmente na infância, se é necessário que se faça isso, se a criança está muito agitada, ou muito agressiva, muito difícil o manejo, geralmente a gente usa antipsicóticos atípicos. Os mais usados são a risperidona e o aripiprazol, né, o Aristab. Mas, como eu te falei, junto com o autismo, muitas vezes você vai ter outras comorbidades, né? Por exemplo, se a criança for autista e tiver uma comorbidade de toque, ela precisa fazer aquela organização incessantemente, né? E aí não consegue sair daquilo, daquele ciclo. Para tratar toque, nós vamos tratar como se trata em qualquer pessoa, com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Geralmente uma dose um pouco mais alta, né? O autista tá ansioso, ficou ansioso, né, e tal. De novo, esse meu amigo, vai, ele vai, estava ansioso vai esses tratar dias. como. Vou tratar como eu trato qualquer paciente que tenha transtorno de ansiedade. Vai tratar com inibidor seletivo de recaptação de serotonina também, né? Os antidepressivos que a gente conhece bastante aí. Então, você não tem um remédio para tratar autismo, você vai tratar esses sintomas, né? Tá ansioso, vou tratar ansiedade, tá deprimido, vou tratar depressão, tá muito agitado, tá desorganizado, tá agressivo, antipsicótico, né? Não tá dormindo, você pode usar até melatonina, né? É meio off-label isso, tá? A melatonina tem algumas controvérsias, mas pode se usar, né? Se você não fez essa pergunta, eu vou falar porque Ótimo. eu acho muito importante, né? Que está muito na moda agora. Hum. Doutor, e o canabidiol, né? Boa pergunta. Vamos dar extrato de canabidiol para o autista, porque agora, né, nós vamos dar canabidiol para todo mundo, né? Desde a unha encravada Virou até assim, o igual emplasto do Brás a, Cubas, né? igual Virou. a cloroquina na pandemia. Pois é, então assim, não existe ainda nenhum estudo psiquiátrico que corrobore o uso de canabidiol para o autista, tá? Então não tem. Isso é o oficial, tá? E o off-label? Tem algumas pessoas do espectro autista que usam canabidiol e tem melhora do quadro? Tem, existem, tá? Mas não tem protocolo, né? E aí você vai ver o extrato, cada um vai ter uma concentração, tem alguns que tem THC, outros não tem, um tem uma dose maior de THC, outro menor, o outro o CBD isolado, né? Então, não tem um tratamento label, tá? Oficial para o CBD ser usado no autista, tá? Você vai ouvir muita história de paciente que usou e não sei o que, e aconteceu alguma coisa positiva? Vai. Hum, Você vai ouvir mais história ainda de paciente que usou e não aconteceu nada, né? entendi. Então é preciso ter essa consciência.
Nossa, perfeito. Eu terminei minhas perguntas aqui, mas eu gostaria de ficar ouvindo mais tempo, porque tá uma aula incrível aqui. É uma honra estar ouvindo. Se alguém tiver alguma. Quem não fez pergunta aqui, tem nesse momento bastante gente aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta para fazer para o doutor. E se eu não fiz alguma outra pergunta que você acha interessante, pode fazer e aí responder. É, então, eu acho que o mais importante mesmo é nós entendermos que essas diferenças entre nós, neurotípicos, e os neurodivergentes, né, e as pessoas que têm transtorno do espectro autista, uh, não são o que nos separa ou nos faz mais ou menos importantes, né? Nós somos simplesmente diferentes, né? E o portador de transtorno do espectro autista é uma pessoa com sentimentos, né? Muitas vezes habilidades que podem ser melhores do que as nossas em diversos aspectos. E nessa parte interpessoal, pode ser que eles sejam diferentes, né? Mas absolutamente isso não quer dizer que eles não se importam conosco, ou que eles não têm sentimentos, ou que eles não estão nem aí, né? O fato dele não querer ir na festa de fim de ano porque é barulho, porque tá cheio de gente, porque ele não gosta de ficar naquele ambiente todo movimentado, não quer dizer que ele não goste de ser bem tratado, de receber afeto, de receber atenção, né? Então, incluir é uma palavra muito poderosa, né? Nós precisamos dessa inclusão, nós precisamos dessa conscientização de que são pessoas que têm muita capacidade, têm muito a nos oferecer, né? Têm muito a nos ensinar. Com certeza. Então nós precisamos incluir, né? E prestar atenção mesmo nesse diagnóstico precoce. Está aumentando muito o número de diagnósticos, né? Você não falou isso, eu agora me Sim. lembrei, né? Aí você vai falar assim, poxa vida, doutor, por que está crescendo tanto o número de diagnósticos de autistas, né? Tá aumentando. Se é uma coisa genética, como é que está aumentando o número de diagnóstico, né? É uma coisa Excelente pergunta. é uma coisa meio paradoxal, né? Pois é. Então, está aumentando o número de diagnósticos porque a gente tem muito mais profissionais capacitados, nós temos muito mais conhecimento sobre o transtorno, né? Tem sido muito mais divulgadas e difundidas as informações, de modo que a gente consegue perceber mais pessoas assim, né? O que antes passava-se despercebido, né? Fatores de risco que podem estar envolvidos para que o autismo aconteça têm que ser associados a essa disponibilidade genética. Então, primeiro tem que ter essa disponibilidade genética, que é uma das maiores causadoras, e aí depois a gente pode ter outros fatores envolvidos, né? Como, por exemplo, idade avançada dos pais ao engravidar, baixo peso ao nascer, infecções virais durante a gravidez, exposição ao divalproato, né, ao ácido valproico, durante a gestação, podem ser fatores de risco para a manifestação do autismo, né? Uma coisa que não causa autismo, vacina, né? Isso é importante esclarecer. Vacina não causa autismo, não é fator de risco para autismo. Essa falácia, ela começou, infelizmente, foi um médico que falou isso, lá na Inglaterra, há alguns anos atrás, agora não lembro direito quantos. E ele falou isso e lançou um artigo na revista Lancet, Jornal de Nossa. Medicina Lancet. Saiu isso no Lancet. E aí replicou. E aí replicou. Eu ia falar esse cara. Esse médico, depois, foi visto que o artigo dele era uma falácia, ele perdeu o direito de exercer medicina, só que aí a fake news já tinha sido lançada, né? E infelizmente algumas pessoas até hoje pensam isso, né? Que a vacina causa autismo, né? E não sei o que. Não Nossa, causa. Não super causa. importante. E a Danúzia tá sempre aqui comigo.
Ela falou, eu tive um aluno autista super inteligente, vai de encontro com tudo que você está falando. E aqui a última pergunta, para não tomar muito tempo, doutor, que essa live já foi uma excelente aula, um grande aprendizado. A Maria Helena falou o seguinte, que hoje em dia ainda há controvérsia sobre a relação do ácido fólico e do autismo. Qual que é a, a sua opinião, por exemplo? Então, as evidências não falam a favor de ácido fólico causar autismo, né? Tanto é que ele é amplamente difundido o seu uso durante a gestação, tá? Então, no SUS, você usa isso corriqueiramente, na rede particular também, né? Então, não existe nenhum estudo que corrobore essa teoria, né, de que o ácido fólico pode predispor a manifestação de autismo. Ácido valproico, por outro lado, sim. Né? Olha, Infecções virais, sim. Tá? Então, existem coisas que são muito robustas e muito bem estabelecidas, outras não. Tá? As bem estabelecidas são essas. grande abraço também, tio Chico. E a Robélia perguntou, a Robélia está aqui com a gente, uma honra. Diabetes gestacional é um fator para autismo ou não? Não é um fator citado para autismo, né? Geralmente o fator citado é o baixo peso ao nascer, e nas mulheres autistas, nas mulheres diabéticas que estão gestantes, geralmente o bebê pode nascer com mais peso, né? Pode ter essa questão aí de o bebê ficar muito grande, o que também não é legal, mas predispor para autismo, diabetes não, né? São infecções virais, são exposição ao ácido valproico, idade avançada dos pais, são os mais comuns, né? Baixo peso ao nascer. Ah, perfeito. É, Nossa, foi uma grande aula aqui. Só uma pergunta que eu esqueci de falar. A Ana perguntou se o autista sofre, né? Sofre, ele está vivo, ele é um ser humano, né? Ele tem afetos, ele quer se sentir bem, quer se sentir inserido, quer se sentir querido, né? Essas manifestações que ele tem quando ele fica desorganizado, que ele está gritando, que ele está sofrendo, que ele está se debatendo, é uma manifestação de grande sofrimento. Ele não consegue verbalizar aquilo, né? E por aquelas questões que eu disse, de diferenças neurotransmissoras, principalmente o excesso de glutamato, né, que é um neurotransmissor estimulante, ele fica hiperestimulado, né? Então descontrola, descompensa. Ele está sofrendo nesse momento, né? Ele precisa ser acolhido de maneira correta, né? Não é gritando com ele, para de fazer isso, já te falei, não sei o quê, para de gritar. Não é por aí, né? Tem que saber fazer a contenção. E o maior exemplo para mim, né, e que eu compartilhei com vocês, foi esse meu paciente autista, né? Ele falou, doutor, eu queria ser popular, eu queria estar inserido no meio das outras pessoas, dos jovens da minha idade. Por que eles não são meus amigos? Por que eles não conversam comigo? Ele falou. Ele falou, eu acho que longe de mim eles estão falando mal de mim. Olha, Eu acho que quando eu não estou ali, eles estão falando mal de mim, porque eu sou autista, né? Então é um sofrimento isso, né? Ele está se sentindo excluído, né? Então, sim, os autistas têm sentimentos e muitos. ah, perfeito, doutor. Muito obrigado pela live. Foi uma honra para mim. Eu adorei. A gente pode marcar depois mais temas. É, Achei incrível ó, a sua aula, a sua comunicação, como você ensina com facilidade, a sua didática. Não é à toa que é um professor universitário. Simplesmente adorei. Agradeço, viu, pelo convite, Rodrigo. Que bom que deu certo, né? É, A gente tentou algumas vezes, é mas verdade. é claro, viu? Eu fico à disposição, né? Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito legal estar aqui com a sua audiência, né? Participação de todos, agradeço. Deixo um abraço aí com os meus alunos que participaram também e um abraço para você.
Muito obrigado. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Boa noite, todo mundo. E até a próxima vez, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.